você tinha sonhos lá no início, né, da sua odontologia, que hoje, olhando para você, é nítido, né, a sua trajetória, o quanto você trilhou. Mas fala um pouco dos sonhos mais genuínos lá de trás e como que você se posiciona hoje com isso. Eu tive que preparar essa aula que eu dei junto com o Renato Treza nesse congresso para quase 3 mil alunos de graduação, e foi quase um mês preparando essa aula. E essa aula eles queriam, eu estou até preocupado, porque antes eles queriam que eu falasse de adesão, preparo, escaneamento. Hoje o povo pede para escutar a minha história, então isso é a prova que eu estou ficando velho, entendeu? Mas, né, o povo quer, pô, Carlos, essa história, de onde você veio? Não, é porque você é inspirador, é diferente. Mas tem a idade aí também. Mas isso me remeteu, então. Isso me remeteu muito aos meus professores, cara. Eu tive 2, 3 professores na época de graduação que eu queria imitá-los, eu queria ser aqueles caras, pela habilidade manual deles, pela postura deles, e me emociona muito, assim, hoje, desses 3 que foram os meus maiores exemplos de conduta, exemplo de ética, exemplo de dedicação, exemplo de professores que pegavam o carro e iam para Campinas para se qualificar em mestrado e doutorado, iam em dupla, em trio, para poder dividir até a gasolina. Não eram os professores mais ricos, ou não, eram aqueles professores que eu via que tinha gana naquele preparo da aula. Gana. E tipo assim, eu fico lisonjeado que desses 3 professores, 2 me provaram de novo que eu soube escolher os meus ídolos e me provaram de novo que a humildade ela é uma prerrogativa obrigatória para o sucesso de qualquer pessoa. 2 já foram alunos meus, né? Ô, Carlos, mas tu até comentando às vezes com relação a essa parte e tu dando esse teu feedback, então tu sempre teve a vontade, sempre o teu sonho foi de estar nessa parte como se fosse de lecionar, de transmitir o teu conhecimento. Cara, e teve um momento marcante na minha vida, assim. Teve um momento em que eu vi 2 desses professores na época da graduação, foi o professor Estênio Rabelo e o professor Rodrigo Albuquerque. Estênio Rabelo de Divinópolis, professor Rodrigo Albuquerque da UFMG de Belo Horizonte. Mas teve um professor assim que é até difícil eu falar e conter as lágrimas, porque eu lembro como se fosse hoje. Eu sentado no anfiteatro da USP, lá em Bauru, e ele dando uma aula de adesão, e eu comecei a chorar, cara. Eu não consegui me controlar. E naquele momento me deu um estalo, que era algo assim, eram os primórdios da adesão. Esse professor, o professor Cato Marinho de Carvalho, tinha um contato direto com o professor David Petchley, do Medical College na Geórgia, tinha trabalho junto com o professor Sano, trabalho junto com o professor Tei, e eu olhava aquela imagem daquela pessoa e eu me encantei pela didática. Isso foi algo que era algo tão complexo, era algo tão difícil naquela época, que a habilidade que ele tinha de transformar algo complexo em algo extremamente possível de digerir, e eu consegui identificar o quanto de suor que tinha naquele processo de entendimento para fazer com que aquela informação fosse digerível por cada pessoa que estava ali. Entendeu? Então, assim, e eu via o encantamento que ele tinha pelo próprio saber dele. Na verdade, o compartilhar dele era um prêmio para ele. Entendeu? Mas isso ainda dentro da tua graduação? Na minha especialização. E eu olhava... no começo, e quando tu acabou saindo do Porto logo, já fez especialização? Foi. Na sequência? Na sequência, eu formei em julho, e eu, numa faculdade pequena em Minas, em Itaúna, e esses meus 2 professores de Itaúna, ele foi para a especialização na USP, foi orientado do Dr. Mondelli,
e o outro foi para Araraquara. E nesse meio tempo, eu achava, até pela ignorância da dificuldade, eu falei, cara, eu quero ir para a USP, eu quero ir para a universidade com maior prestígio na América Latina. E eu me joguei, cara. E eu me joguei, fui lá. Mas logo na seguida da formação. Seguida. Eu acabei, eu recebi, eu colei grau em junho, julho. Uhum. Em Itaúna, voltei para BH, entrei na internet e procurei aonde que tinha a prova de especialização. A prova na especialização era em junho, era daqui a um ano. Só que a bibliografia que caía na prova só tinha em Bauru, que era serviços da RGO. Então eu tive que mudar para Bauru, era 12 horas de ônibus da casa dos meus pais, aluguei um apartamento, para algo que vai soar muito, muito old school aqui, para estudar, para entrar na biblioteca da USP, para poder pegar as revistas e ficar estudando. E eu não sabia que a USP era uma faculdade que eu tinha, que não era uma cidade pública, eu não sabia que era isso. Eu achei que eu tinha que... Aí eu pedi autorização para a diretora, que na época era a professora Maria Fidela de Lima Navarro, e ela gostou de mim, viu que eu tinha gana para poder trabalhar, e eu fui o primeiro aluno a fazer a ser estagiário oficial da USP, fazendo o que se chama hoje de prática profissionalizante. E fiquei ali durante Até uma dessas coisas, desse teu caminho, talvez, esse começo da tua carreira, de partir para a especialização, é ainda um dos principais que a gente percebeu nesses feedbacks que a gente recebeu, que é um dos principais sonhos que a pessoa tem de realizar pós-formatura, é a especialização. E, logicamente, tem aquele dilema do emprego ou de montar consultório. Na maioria das vezes, como a pessoa está na facilidade sempre do conhecimento, a especialização ainda às vezes é o primeiro caminho, sem muito ainda se ater com a parte do mercado. Hoje eu entendo assim, eu fui para lá, eu fui estudar, ficava estudando na biblioteca de manhã, de tarde, de noite, passei na prova, e isso, eu vou te confessar, eu só consigo enxergar isso depois de 20 anos, tá? Depois de 17 anos. Olha só. Eu não conseguia me ver resolvendo um caso clínico dentro do consultório. Olha aí, entendeu? Não conseguia. Eu olhava e falava, cara, é muito poder na minha mão segurar aquela alta rotação. Mas aí, olha só como é bacana, cara. Mais ou menos o que eu estou falando agora é quase que para a gente um outro questionamento que gera com relação a isso, que, de novo, você tinha tanta facilidade do conhecimento ou do transmitir, ou da ânsia de querer transmitir, e ao mesmo tempo, qual que era um dos teus medos? Porra, eu tinha paciente. medo, entendeu? Total. Pra tu ver como é. E aí, sabe e aí onde se enquadra isso dentro dos medos que a gente acabou fazendo o levantamento, é na insegurança, cara, na insegurança técnica. Insegurança. Exatamente. Acaba que eu não quero criticar aqui as faculdades, quem sou eu para poder criticar qualquer processo de graduação, mas a odontologia hoje ela está muito, muito complexa, sabe? Escutei agora de um grande professor que quando ele formou eram 2 materiais para restaurar, a escolha era um ou outro, os procedimentos eram muito mais simples, até a parte de jurídica era até muito mais aceitável, muito mais flexível. Hoje já está muito, muito complexo, cara. E infelizmente, até a odontologia que a gente pratica hoje, até o conhecimento que a gente tem hoje, ele é extremamente dinâmico e implementar isso imediatamente num currículo é muito complexo, porque acaba que, às vezes, a gente está fazendo algo já no consultório há muito tempo, mas isso ser provado, ser aceito por um corpo de professores e entrar numa clínica de graduação, o processo é um pouco, eu não quero falar burocrático, porque não é o termo correto, é mais, demora mais um pouco até os professores catedráticos falar, não, realmente funciona, entendeu? Então, acaba que a odontologia que a gente pratica fora das faculdades é uma odontologia de estalo. Na faculdade existe uma morosidade concreta, correta, sem nenhum tipo de crítica. Eu acho que quando você
põe algum conceito na cabecinha de um aluno de graduação, você tem que ter uma convicção muito grande, porque isso vai estar enraizado na verdade dele. Então, eu entendo essa cautela que eles têm em aceitar algum tipo de modificação de técnica, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a implementação de preparar esses meninos para enfrentar o mercado mercantilista, entendeu?